Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, hoje é dia de reagir a um vídeo que rodou aí nas redes sociais, rodou pelo YouTube, falando a respeito das finanças do Vitória. Você sabe que eu gosto desse tipo de tema, então vamos reagir a respeito desse vídeo, mas antes gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo que agora a gente vai falar a respeito de finanças do Esporte Clube Vitória. Me chamo Heitor Oliveira, sou aqui do Arena Rubro Negra, faço conteúdo há 16 anos sobre o Vitória na internet e quero ter você aqui mais vezes. Já estamos próximo a 33 mil inscritos. Senta que lá vem análise, que vai falar a respeito de, enfim, de uma análise que o. Cadê o nome do cidadão, rapaz? Que o Bruno Marins realizou juntamente com o João Paulo Fonseca. Ele fez um texto no LinkedIn fazendo uma abertura dos principais números do Vitória. Já adianto, que ele trouxe estimativas. Não concordo de todo modo, mas acho que tem pontos importantes a gente a debater ao longo do vídeo. A gente vai falando e eu vou explicar um pouquinho da dívida também que trata no vídeo, certo? Então vamos lá, vamos curtir esse vídeo e as explicações. Ao outro parceiro de região, ao Esporte Clube Vitória da Bahia, o nosso grande Vitória. Falamos do rival aqui. Por que falar vitória da Bahia, meu inho? Ô, inho, só tem vitória na Série A, vamos parar com isso. Mas beleza, vamos lá. Né, na última rodada, no último episódio, o rival que a gente brincou aqui, né, casou com o noivo, a noiva mais cortejada do mercado lá na figura do City Football Group. Então só isso por si só já cria uma dinâmica diferente para o Vitória, né? O Vitória que na gestão do presidente Fábio Mota e para quem não assistiu aqui, o André Sica, da última vez que esteve com a gente, falou bastante sobre o presidente Fábio Mota, a visão dele e sobre como ele enxerga os próximos passos do Vitória, mas fato é que na gestão dele o Vitória vem passando por um processo de reestruturação tão difícil quanto que o Sport do Recife vem implementando. O Vitória que teve acessos consecutivos, o Vitória estava na Série C, aí foi promovido para a Série B e no mesmo ano, no ano seguinte, conseguiu já diretamente ser promovido à Série A. E aí ano passado o próprio presidente Fábio Mota falou diversas vezes que o grande objetivo era manter o clube na Série A, vindo desses dois acessos subsequentes. E aí ele até falou publicamente sobre bicho, o tamanho da premiação que ele dá para os atletas, porque o objetivo era ficar na Série A. Deu certo, se mantiveram na Série A para 2025. E aí trouxeram os resultados, aí, os números de 24 esse ano, que eles mostram essa necessidade do Vitória continuar andando com cuidado e muito atento ao controle da situação. Então ele teve em 24 ali uma receita bruta, um faturamento total de 186 milhões de reais. E aí, ponto interessante, vindo de uma Série B em 23, onde ele fez 72 milhões de reais, então ele mais que dobra a receita dele, uma vez que ele sobe para a Série A. Um ponto de preocupação nessa receita, quando a gente olha para o recorrente ou não recorrente, é uma receita 100% recorrente, então ela envolve ali os direitos de transmissão, que representam 66% do total, envolve patrocínio, que representa 22% do total, bilheteria e sócio-torcedor, os outros 18% aí do total. Qual que é o ponto principal dessa questão aqui? O Vitória não vendeu jogador. O detalhe, o Vitória na Série B investiu pouco na compra de atletas. Basicamente, Mateuzinho, o Wagner Leonardo, mas foi muito pouco. O time do Vitória de 2023 foi basicamente um elenco por empréstimo. O Vitória só realmente vende a partir desse ano, de 2025, né? Ela vende Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Alisson Santos, além do Matheus Moraes, e agora tá vendendo o Janderson. Então, assim, a Vitória só começa a vender e a repor com lucro a partir de agora. Essa questão da receita recorrente é válido ele ter falado, mas a gente já tem essa receita não recorrente aí no nosso receituário. Vamos seguindo. E não vendeu jogador porque é um clube que hoje ainda tem pouca capacidade para investir tanto na base quanto no profissional. Também o presidente já falou sobre isso publicamente, que é um dos objetivos dele investir na base, mas ao mesmo tempo
É a brincadeira do cobre o pé, descobre a cabeça, né? Você tem um endividamento alto para gerir aí na casa dos 500 milhões de reais, então bastante coisa acontecendo Ei, calma que a gente vai falar sobre esses 500 e poucos milhões. com o Vitória aqui, mas uma gestão mais pé no chão do que as gestões anteriores que passaram por lá, né? Perfeito, Pedrão. Eu digo assim, a minha leitura do Vitória é que o clube chegou na máxima capacidade administrativa em excelência. Ou seja, a associação, irmão, bateu no talo. Não tem mais pra onde andar. Agora é SAF. Vai dar opção mais lá pra frente. Mas antes a gente vai fazer um cálculo. Calma, que deixa ele falar. Mas basicamente o que ele falou foi o seguinte, ó. Associação deu, viu? Bateu no teto já. Significa o quê? Se você pegar receita de sócio-torcedor, bilheteria, patrocínio e marketing, o clube realmente fez um trabalho brilhante. A gente tem aqui um valor combinado de 133 milhões de reais. Isso a gente está falando, assim, praticamente de 70%, 80% da receita do clube. Eu acho que aqui o primeiro problema você já matou a charada, que de fato, a ausência de venda de jogadores. Eu acho que o Vitória tem uma política de contratações muito austera, né? Então, você perdeu um Alejandro, como foi do ano passado, o artilheiro ali naquele arranque do clube, ainda que você consiga manter o Mateuzinho. Mas você trazer o Carlinhos, com todo respeito, né? Mas agora tudo bem, tem o Tô totalmente com você, viu? Kaiser e tudo mais, mas mostra que o clube fica atento às possibilidades de mercado sem se endividar e gastar mais do que pode entrar em leilão por jogadores. Dito isso, você tem uma dívida aqui total, até você acabou de explicar, são vários acessos consecutivos, um clube grande, que sempre, em todas as divisões que disputou, tinha orçamentos maiores que seus rivais. Então o clube já vem sofrendo muito com endividamento, o carrego aí na ordem de 527 milhões de reais. Calma, rapaz. Agoniado. Primeiro ponto. Essa dívida do Vitória não veio por conta dos acessos, né? A dívida do Vitória ela ocorre, essa dívida do Vitória é mais histórica, e necessariamente dos últimos acessos. Ele fala de uma dívida de 527 milhões. Discordo totalmente disso. Eu vou trazer dados para poder não ficar somente no achômetro, certo? Somente chutando. Então eu vou trazer dados agora para vocês, pra gente bater esse papo. Seguinte, qual é a dívida real do Vitória? Aqui eu considero o relatório da RSM, divulgado, o último balanço, divulgado por eles em dezembro, que fala justamente sobre as contas do Vitória. O que é que ele considera como passivo? O passivo seria a dívida do clube, certo? A dívida do clube total. O que é que ele considera? 628 milhões. Aí você vai dizer, mas pô, você não falou que era menor do que os 527? Olha lá. Desses 628, você tem 333 milhões de Libra e 7K. Quando você tira Libra e 7K, você chega a um passivo ajustado de 295,2. Aí você me pergunta, mas Ítalo, por que o Vitória não tá com. Por que o Vitória colocou Libra e 7K como se fosse uma dívida? Aí é um conceito contábil. Você coloca uma receita a receber, ou seja, contabilmente, tudo que você vai receber de contrato, ela já entra no seu número. Então é como você já tivesse recebido, mas você ainda não entregou. Só que na prática, esse dinheiro não entrou no caixa do Vitória, mas contabilmente já entrou. Conforme ele for entrando mês a mês, ano a ano, esse número vai sendo abatido e aí você vai, obviamente, zerar, né? Então, a ideia basicamente é essa. E numa ideia bem leiga para que todo mundo entenda, é como se fosse o seguinte: vamos supor que você receba R$ 1.000 de salário, certo? Todo mês você recebe R$ 1.000 de salário. Você vai receber no final do mês, final do ano, R$ 13.000 de salário. Ponto. Os 12 meses a mês, mais o 13º. Aí, para você fazer o seu balanço, contabilmente, você já vai considerar no balanço anual esses 13 mil como uma receita que você ainda vai receber durante o ano. Você vai trabalhar, conforme você trabalha, você recebe,
E conforme você recebe, este dinheiro que está como receita a receber, ela se torna uma conta a receber se você ainda não recebeu a grana, obviamente. Então, é basicamente contábil. Quando os 13 mil tá lá aparecendo como uma receita a receber, não significa que você já recebeu seu salário. Não, mas você vai receber esse salário. Então, basicamente é isso, certo? Então, essa ideia dos 333 é isso, foi de forma bem geral. Quando a gente olha os ativos, que é aquilo que o Vitória tem de patrimônio, o Vitória tem 353 milhões, ponto 6. Mais 200, desses 356, você tem 270 milhões, que é de Libra e 7K. 7K é o patrocínio do Vitória, está em torno de 43 milhões de reais. É a mesma, a lógica é a mesma, mas aqui é o que você já está mais próximo a receber, né? Aí você tem um ativo ao estado de 83 milhões, um patrimônio líquido negativo de 211 milhões, ponto 8, ou seja, negativo, ou seja, negativo mesmo, você tem 211,8, ou seja, a dívida do Vitória hoje seria de 211,8. Só que, só que, lembra que o Vitória recebeu um dinheiro da Libra? Que falaram que era luva e não sei o que, na verdade é uma antecipação. Ela foi no valor de 63 milhões de reais. Que é justamente essa diferença entre a receita a receber lá de cima menos a conta a receber aqui de baixo. Se torna de 63 milhões. Quando você junta a antecipação da Libra mais o patrimônio líquido negativo, você vai chegar ao valor exato da dívida do Vitória de 274 milhões e 8. Então, essa é realmente a dívida que o Vitória tem, que o Vitória, se vendesse todos os seus ativos para pagar suas dívidas, Vitória não pagaria. Então, a dívida do Vitória não é 507 milhões. Na verdade, a dívida do Vitória é 274 milhões, ponto 8. Aí você pode abrir essa dívida em outras coisas, mas de forma geral é isso, 274,8. Desses 278, você tem 114 milhões em curto prazo e 160 milhões em longo prazo, ou seja, para precisa pagar esse ano 114 milhões, agora tem prazo maior e 160 milhões. Então, a dívida do Vitória não é 528 milhões, não é 500 milhões de reais. A dívida do Vitória é 274,8. Expliquei de acordo com o relatório da própria editoria externa do Vitória. Validado, assinado pelo presidente, assinado pelo diretor financeiro do Vitória. Então, por isso que eu estou utilizando com base estas informações. Esse 527, da onde foi que ele tirou? É uma dívida estimada. Sabe-se lá qual foi o parâmetro que ele utilizou. Ele, no texto que ele fala, ele não destrincha como é que ele chegou nesses 527 milhões, mas é uma dívida estimada que o Vitória ele falou que tem, né? Mas eu imagino que dentro desses 527 milhões, deva ter muita coisa desse valor aí da Libra e da 7K, certo? E ele tirou como receita lá em cima, não sei, e levou em consideração esses 527, considerando isso aí, eu imagino. Mas, vamos seguir aí fazendo react, depois a gente troca mais ideias a respeito disso tudo que aconteceu, né? Vamos lá. E isso, Pedro, eu acho que é muito importante aqui, porque é um clube que, se você falar em termos de alavancagem, está muito alavancado. Ah, tá. Muito alavancado mesmo. E até mais do que curto prazo, longo prazo, se é uma dívida a vencer ou vencida, você está falando de um clube que ele fatura, ele vai precisar de 4 anos aí para conseguir pagar esse valor total de dívida, né? Então, eu acho que a solução tá em achar ali, fazer um porquinho ali, não sei, até às vezes um processo junto à torcida, alguma campanha de marketing nesse sentido. Meu filho, a gente fez uma vaquinha para, para o acrílico e não deu muito certo, não. Não venha com vaquinha, não. Vaquinha é barril. Não venha pra vaquinha, não. E você falou que o Vitória estava com. Estava alavancado. Na verdade, o Vitória hoje está com uma alavancagem de 2,8 milhões, aproximadamente. Que se você considera o patrimônio líquido e o passivo total, está no valor de 2,29. Então, é uma alavancagem inferior ao que ele falou, inclusive. Tá?
Vitória ficaria com um valor aí de 2,29. É um valor tão alto assim. Mas ok, vaquinha não vai rolar. Para investir mais em base. Né? É hora de. Eu sou um flamenguista que comprei o tijolinho, sabe? Na época aí de vacas magras. Então, algo nesse sentido, porque realmente assim, é uma dívida preponderante. Então, por mais que, mais uma vez, a gente vai falar aqui, o clube ele vai fazer boas administrações, fechar um pouco no azul, um pouco no vermelho, mas basta aí 1, 2 anos de deslize para aí a coisa ficar literalmente insustentável, Pedrão. Nessa questão do resultado, né, o Vitória reportou um déficit de 41 milhões de reais, que não é ideal, claro, mas está muito melhor do que alguns que a gente abordou aqui nos últimos 2 episódios. E para mim o ponto todo, né, o Sica falou bastante sobre isso aqui, é manter a continuidade, né, é o trabalho ter sequência, o Vitória entendendo as limitações dele. O presidente Fábio Mota, né, falou numa coletiva recente também sobre o que você acabou de falar, de que a SAF não é a bala de prata, mas ela é uma das alternativas que o clube está sim estudando. E de novo separando entre modelo societário e modelo de gestão, né, o modelo societário pode ser uma SAF, pode ser uma associação, pode ser um clube empresa, pode ser uma limitada, pode ser o que o cara quiser. O que faz mais impacto, o que é mais relevante é a gestão que você consegue empregar e desempenhar dentro de uma companhia, né, de um negócio, de um clube do tamanho do Vitória. Então o desafio para eles, na minha opinião, aqui é manter o curso, não dar o passo maior que a perna, como a gente já teve exemplos aí de clubes que deram nesse momento e tiveram punições no campo de serem rebaixados e estarem, por exemplo, onde está um Figueirense hoje, com muita dificuldade de voltar depois. Exato, que aí hoje em dia sua receita baixa diminui para caramba, seu endividamento começa a aumentar, porque você tem que contratar dívida para se manter operacional, só que seu caixa fica sufocado. Então, para voltar depois é muito mais difícil. Então, espero que o Vitória mantenha, né, o rumo dele aí. O presidente Yuri Romão aqui do esporte, né, comentou com a gente que na visão dele, mais cedo ou mais tarde, todos os clubes do Nordeste vão ter que recorrer a algum mecanismo de capitalização, de liquidez. Na opinião dele é a SAF, né, na opinião do presidente Fábio Mota do Vitória, podem ser outros Negativo, senhor, é SAF. instrumentos. Mas fato é que é uma gestão que, como eu falei aqui, tá com o pé no chão e parece que não vai dar passo maior que a perna, com o desafio de se manter na Série A por anos subsequentes. E esse ano, tendo, né, ano passado eu brinquei aqui que o objetivo de quem volta da B é se manter na A e o que vier depois é lucro, né? O Vitória teve esse lucro, né? Classificou para a Sul-Americana, está disputando aí a Copa Sul-Americana, uma competição continental, então para o torcedor ainda tem essa cerejinha no bolo, né? E um último elogio aqui ao Vitória, mas eu acho que se aplica aos clubes do Nordeste em geral, é o que o próprio Sica trouxe aqui no episódio que ele participou último com a gente, que é a rivalidade positiva. Isso significa o quê? Eu tenho até um grande amigo aí, o Daniel Pimenta, deixa um abraço aí, um botafoguense lunático, que no grupo da família de WhatsApp mostrou uma foto dele na Fonte Nova num sábado, numa visita que ele fez a Salvador, e no dia seguinte no Barradão. Então, você já tem ali a própria cidade se mostrando como um destino turístico para apaixonados por futebol. O pessoal daqui de baixo tem visto isso muito bem, né? O pessoal daqui de baixo é uma expressão engraçada. Tem olhado positivamente, e esses times, eles são times que acabam tendo um pouco do imaginário positivo, né? Então eu acho que talvez essa cooperação entre os clubes é algo para se elogiar. Totalmente, né? Quando você tem clubes com praças com 2 clubes tão grandes, né? A gente tem Grêmio e Inter em Porto Alegre, né? Curitiba e Atlético lá em Curitiba, Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte e Vitória e Bahia em Salvador. Isso tem que ser trabalhado de uma forma com agendas positivas, né? Os clubes têm que se ajudar a crescerem cada vez mais, a fazer o mercado ser cada vez mais pujante, Torcida mista. estruturado, né? No fim, é bom para o Vitória ter um Bahia forte, é bom para o Bahia ter um Vitória forte, então faz total sentido que todo mundo trabalhe junto, para que não só o campeonato estadual, a região sejam maiores, mas que os clubes nacionalmente tenham cada vez mais relevância, né? Então, até a rivalidade local, né? Ela ficou mais aguçada nos últimos anos, né? A brincadeira do Chama o Samu, o Vitória ganhando. Chama Samu, desde 97, e apaguei. Empolguei. Do Bahia no estadual, né? Esse ano o Bahia foi campeão, mas
a dinâmica também ficou mais interessante. Né? disputado, né? A rivalidade aumentou. E eu ia até te provocar nesse sentido, assim, vamos ver se os comentários do Vitória vão ser positivos ou negativos, mas eu posso dizer que eles estão atrelados 100% ao que vai acontecer nesse final de semana, porque a gente tem o Bavi, né? Exato, exato. Então, por favor, pessoal, se for elogiar, não precisa elogiar tanto, mas também se for bater, não precisa bater. Eu falei aqui, estamos gravando na sexta-feira, o jogo é no fim de semana, então na quarta-feira o episódio vai ao ar, a gente vai saber quem ganhou Não fala disso não, rapaz. Esquece esse negócio. o clássico aí, Bavi. Exato. Show de bola, Chataque. Acho que passamos por tudo aqui. Falamos do Vasco, falamos do Flu, falamos do esporte. Enfim, depois daqui eles vão falar sobre outras coisas, né? Mas, de forma geral, é isso. Acho que foi uma análise bem feita que eles fizeram do Vitória. Realmente é isso. O Vitória tem muitas receitas não recorrentes, ou muitas receitas recorrentes, que é o que no final vai acabar ajudando a fechar a conta, né? Não vejo o Vitória tão alavancado assim. O valor de R$2 não é um valor tão alavancado assim. E essa dívida do Vitória precisa ser ajustada, né? É uma dívida de... Se você for levar realmente passivo, seria 628, mas aí tem Globo, né? Então cai para 253. Se a gente for levar somente patrimônio líquido, que seria negativo do Vitória, seria no valor de 274 milhões. Então, assim, não é um valor, não é de 527 milhões. Acho que é o único ponto que eu tenho realmente para falar a respeito do vídeo. De resto, a análise está bem feita, está bem honesta sobre o Sport Clube Vitória. Você, o que é que você achou? Você realmente acreditou que a dívida do Vitória era 500 reais? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, hype esse vídeo, compartilha esse vídeo. Valeu, tamo junto. Até a próxima.